Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um de vários pontos, que são gatilhos da depressão, para você saber como lidar com essa situação e vencer. Amém? Ô glórias, que a paz esteja no coração, que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Rapidinho aqui, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, dá o seu like, dá o seu joinha, clica no sininho e nos ajude a divulgar para fortalecer a nossa fé na espiritualidade em nome de Jesus e salvar muitas vidas para Cristo, tá bom? Hoje nós vamos falar de um tema em que é muito polêmico nos dias de hoje, Dizem que é a doença do século, a depressão. São vários gatilhos que dizem que tem, mas hoje nós vamos trabalhar um ponto. Sabemos que a depressão nada mais é do que uma doença espiritual, onde o próprio inimigo trabalha o coração, o sentimento da própria pessoa. Por quê? A depressão não é uma doença que dá na carne, que dá na pele, que dá nos ossos, nos nervos, no sangue. A depressão nada mais é do que uma tal doença que é trabalhada no nosso coração, no nosso sentimento, no nosso cérebro, na nossa mente é a palavra certa. Então, ela é mais uma doença espiritual do que uma doença do corpo, da carne, mas não é a questão dos dias de hoje. Hoje nós vemos muitas pessoas que elas estão ali depressivas porque elas viveram alguma situação, algumas circunstâncias difíceis lá atrás em suas vidas, seja na sua fase de criança, na sua fase de adolescência ou muitos anos atrás. E elas colocam isso como algo chamado trauma. O trauma é um sentimento que nós alimentamos dentro de nós mesmos. Espiritualmente, Deus nos ensina grandemente. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então, sim, em algum momento na sua vida, alguém entrou, e causou aquela dificuldade, aquele abuso, aquela violência, aquele prejuízo, aquele algo que foi tirado de você bruscamente, violentamente, e acabou criando com um momento em que você caiu, passou por luta, dificuldade, por sofrimento. Então aquela pessoa ela teve força para te derrubar, mas ela não tem força para te manter no chão por muito tempo, porque ninguém derruba uma pessoa e fica o resto da vida em cima dela para que ela não venha se levantar. O que acontece? As pessoas derrubam umas às outras, mas cada uma vai embora e continua seguindo a sua vida. Agora, ficar caído no chão, a culpa é nossa. Para levantar desse chão, isso depende de cada um de nós. Então, às vezes você fala, pastor, eu tenho um trauma na minha vida, eu vivi anos e anos atrás, foi difícil, eu fui bulinado, eu fui abusado, aconteceu isso, aconteceu aquilo, me tiraram isso, me tiraram aquilo, me traíram a confiança e eu não consigo tirar esse trauma. E você vai vivendo o resto da sua vida no sofrimento, numa dor, a cada dia mais deixando com que isso te domine, a ponto de você amanhã dizer que está com depressão, vai no médico, ele vai te dar aqueles remédios que vão te derrubar, aqueles calmantes que vão tirar a sua ansiedade e vão fazer você ficar totalmente em uma situação, em uma circunstância em que muitas vezes não consegue trabalhar, viver uma vida normal de tantas drogas, tanto remédio que te dão e você vai sofrendo. E aquela pessoa que te derrubou, que te prejudicou, continua vivendo a vida normal, curtindo a vida, se divertindo e você está preso a algo a qual sei que já aconteceu, já passou, infelizmente, mas se nós não nos conectarmos desse algo e perdoarmos a pessoa e limparmos o nosso coração, você vai viver o resto da vida sofrendo com algo que não é necessário sofrer. Por quê? Veja bem, quando falamos da palavra trauma, é uma coisa que a sociedade usa muito hoje. Se você prestar atenção, é o movimento dos últimos tempos, para que as pessoas elas fiquem se justificando da sua dificuldade, do desemprego, da fome, da miséria, da falta de vontade de trabalhar, falta de vontade de viver, falta de vontade de ser uma pessoa normal. Tudo isso eles vão ter um culpado. Então, a partir do momento que nós temos um culpado para justificar aquela situação que nós estamos vivendo, a gente está em paz, só que a gente não está percebendo que quem perde somos nós mesmos. Não estou isentando aquele que te prejudicou, que nos prejudicou, que deixou esse sentimento em nosso coração. Nós estamos trazendo para você uma maneira de você lidar e superar e tirar isso da sua vida, que é o perdão. Enquanto nós não perdoarmos as pessoas que nos fez o mal, enquanto nós não passarmos uma borracha, enquanto nós não lapidarmos o nosso coração, e tirarmos essa casca, nós vamos viver o resto da vida. Então hoje, vamos supor numa pequena parábola, hoje uma pessoa, ela abusa de alguém, ela prejudica alguém, ela faz mal para alguém, ela trai alguém, ela tira algo importante de alguém. E aquela pessoa passa alguns anos, continua sentindo o sofrimento da dor, da perda, do sofrimento, do que foi abusado, foi perdido, foi sofrido. Mas aquela pessoa que te fez o mal, como é que ela está?
Ela está vivendo a vida dela, ela está curtindo a vida dela, ela está criando, ela está constituindo, ela está casando, ela está comprando, ela está vendendo, ela está negociando, ela está vivendo a vida. E você está preso num sentimento. Então, sim, temos um momento em que a pessoa nos prejudica, nos tira um algo, nos abusa, faz a traição e nos faz o mal. Então, nós vamos ter um sentimento por alguns dias, por alguns meses, porque nós precisamos superar aquele momento. Mas a partir daquele momento que nós superamos, nós não podemos viver anos, décadas de nossas vidas presas e presos em algo que não tem solução. Não tem, porque não tem como voltarmos atrás no passado e nos livrarmos, nos esquivarmos para que aquela situação não venha a acontecer em nossas vidas. Já aconteceu, passado, passou, não tem como mudar. Então eu preciso aprender a como superar, passar uma borracha e apagar isso do meu coração para que aquilo que fizeram há anos, há décadas atrás na minha vida, não continue me afetando e tirando o meu direito de viver nos dias de hoje. É isso que nós estamos tentando trazer para o mundo espiritual. Por quê? A depressão, ela não é algo da carne, não é uma doença, ela é espiritual, porque você não vai fazer um exame de coração, um exame de sangue, um exame de urina, um exame de fezes para detectar a depressão, porque a depressão ela está na mente ligada com o coração e o coração ligado na mente. É essa a atitude das setas e dardos inflamáveis do inimigo, aonde ele trabalha e faz com que no mundo espiritual você fique nessa situação em que você está. Então o perdão, ele é um dos pontos predominantes. Por quê? Olha o que a palavra diz em Mateus 6,14 em diante. Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 14. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se não perdoares aos homens as suas ofensas, o vosso Pai Celeste não nos perdoará. Veja, é um caminho que é sem volta. Por quê? Se a gente for pelo caminho de não perdoar, nós nunca teremos em aspecto nenhum o perdão de Deus. E sem o perdão de Deus, nós não vamos conseguir ter acesso a Ele, àquilo que Ele tem para nós neste mundo, as bênçãos, curas e vitórias, e não teremos acesso ao reino dos céus. Então Ele põe numa faca de dois gumes. Se você perdoar as pessoas, eu te perdoo. Se você não perdoar as pessoas, eu não te perdoo. Você acha que isso Jesus vincula só num ponto? Não, porque ele entende que no mundo espiritual, o perdão, o superar, passar uma borracha, pôr uma pedra em cima, como todo mundo fala, faz com que a gente comece uma nova etapa da vida, uma nova oportunidade, uma nova chance, um novo momento, uma nova experiência que nós temos quando nós superamos aquilo em nosso coração. É que nem quando você casa com um homem ou casa com uma mulher e de repente no meio do caminho aquele homem te trai, aquela mulher te trai, vai embora com outro e te abandona. Naquele momento, naquele início, você sente aquele sofrimento, sente aquela dor, sente a falta, sente a perca, você sente tudo isso. Mas se você não superar, aquele homem, aquela mulher que te abandonou, que te deixou, vai viver a vida, vai constituir uma nova família, vai ter filho, vai fazer isso com outras mulheres ou com outros homens também, e você vai ficar preso naquilo, presa naquilo. E preso naquilo, presa naquilo, você não consegue viver um novo relacionamento, uma nova oportunidade, uma nova vida, uma nova chance de continuar vivendo coisas e experiências novas. Se nós olharmos para trás e não conseguimos superar o que passamos, mesmo que as pessoas nos fez mal, nos prejudicou, as pessoas nos abusou de nós, subtraiu alguma coisa, tirou da gente alguma coisa importante ou alguém que a gente amasse, se nós não conseguimos perdoar e não superarmos, nós vamos viver escravo disso o resto da vida. E você escravo e preso nisso, você não consegue viver o novo, uma nova oportunidade, uma nova chance, uma nova experiência que Deus quer te dar. É tão pesado, a consequência do mover espiritual para o bem, quando perdoamos e superamos, que olha como Jesus responde para Pedro uma pergunta. Livro de Mateus, capítulo 18, versículo 21. Então Pedro, aproximando-lhe, perguntou: Senhor, até quantas vezes, meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então veja que Pedro, ele tenta pôr uma regra, ele tenta entender. Jesus, se aquela pessoa pecar contra mim, errar contra mim, me fizeram mal 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 vezes, eu vou continuar a perdoar? Eu tenho que perdoar? Ou 7 vezes também? É o limite, depois eu não preciso perdoar mais. E Jesus fala, não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quer dizer, são 490 perdão. Ou resumindo em miúdos, Jesus está mostrando, Pedro, Alessandro, Paulo, João, qualquer um de nós que estamos aqui assistindo, não tem limites. Temos que perdoar as pessoas quantas vezes
forem necessárias, para que nós possamos dar andamento na nossa vida espiritual, ter a consciência que o amor que Cristo amou a nós, de nos perdoar pelos pecados, a gente também ama as pessoas e perdoa. Ah, pastor, mas você está dizendo para mim amar um inimigo, uma pessoa que se põe como inimigo, e você acha que nós, quando estamos no mundo, bebendo, fumando, adulterando, funicando, usando droga, traficando, ladrão, roubando, você acha que essas pessoas são amigos de Cristo nessa posição? Biblicamente são inimigos de Cristo, filhos do diabo. Mesmo assim, Jesus amou a cada um, se entregou naquela cruz, pediu para Deus não colocar sobre eles o pecado da morte e crucificação de Cristo, mas perdoar, e o amor dele superou a ponto de perdoar o nosso pecado. Quando a gente vem para a igreja bebendo, fumando, adulterando, funicando, traficando, a gente se arrepende dos pecados, começa a servir a Cristo e ele nos perdoa. Então ele é o exemplo. Então superação de traumas, de passado, de coisas que fizeram para nós, um dos primeiros passos para tirar isso do nosso coração não é o remédio que vai te deixar drogado, mole, aí te dão outro remédio para te acender, aí você toma um para dormir, toma outro para acordar, e a doença não é curada, ela não passa, porque eles vão só controlar, a tua situação ativa. Te dá um calmante para te desativar e você fica lá deixando a ansiedade, porque você está desativado. Quando está muito mole, te dão outro remédio para você ficar mais aceso. E isso não vai sarar, porque não tem diagnóstico, não é exame de sangue, exame de fezes, exame de urina, exame de coração, não é nenhum tipo de exame, nem naquela máquina que coloca lá para fazer aquele raio-x grandão. Não encontra a depressão no corpo, porque ela está na mente e no coração, e é onde o diabo mais trabalha com dardos inflamáveis. Então não é uma doença da carne, é uma doença espiritual. E um dos primeiros remédios mais eficazes é perdoar, passar uma borracha e superar e olhar para frente, para você ter uma nova oportunidade com Deus, uma nova chance de viver o novo, uma nova experiência, uma nova vida, e você vê que Deus tem obras e planos para cada um de nós. E você vai ver que você vai dizer, nossa, eu perdi anos e anos da minha vida à toa, presa num sentimento que a sociedade quer te prender para justificar os percalços das nossas vidas, que é o que a sociedade mais procura hoje, uma justificação. Olha, virou gay, virou lésbica, mas foi abusado. Olha, virou isso, virou aquilo, não, mas foi maltratado. Olha, virou ladrão, foi traficante, mas o pai e a mãe batia. Olha, foi morar na rua, mas o pai e a mãe... Então é isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Nós estamos criando culpados da situação que nós estamos vivendo, mas ninguém se torna culpado por muito tempo. Como eu disse no começo, derrubar a gente, as pessoas até podem e conseguem, sabemos disso, que vivemos aí muitas vezes tomando tombo de pessoas que traem a nossa confiança ou nos prejudicam, mas ficar caído no chão, ninguém tem força para fazer isso acontecer por muito tempo em nossas vidas. Se te derrubaram, tem o culpado, perdoa, entrega na mão de Deus e vamos superar e passar para frente. Agora ficar caído no chão depende de você. Se levantar e se pôr de pé, depende de você para viver o novo de Deus. Espero que tenha te ajudado, fortalecido a tua fé. Tem muito mais outros vídeos que nós vamos falar desse assunto. Nos acompanhe, Deus abençoe, ajude a divulgar e até o próximo vídeo, se Deus quiser.